Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido um prazer ter vocês aqui toda semana em nossa rede de oração e intercessão. E se você está chegando agora, já se inscreva no canal, tá bom? Nós temos analisado os salmos um a um e hoje nós chegamos ao Salmo 80, que é mais um salmo de Asaf. Alguns acreditam que se trata de um Asaf posterior ao tempo de Davi. Outros dizem que se trata do mesmo Asaf que foi usado para profetizar sobre o que haveria de acontecer depois daqueles dias, depois dos dias de Davi. Este salmo é um testemunho da igreja como um lírio entre os espinhos. Este salmo se divide no refrão, que ocorre 3 vezes. O refrão é assim: faze-nos voltar, ó Deus. Acontece nos versículos 3, 7 e 19. Os versículos de 1 a 3 apresentam as palavras iniciais endereçadas ao Senhor Deus de Israel, e os versículos 4 a 7 são uma lamentação sobre a aflição nacional, e os versículos de 8 a 19 repetem a mesma lamentação, representando a nação em bela alegoria como uma vinha. É um salmo triste e os lírios são os lírios do vale. O salmo começa assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. O título Pastor de Israel nos faz lembrar do bom e velho Jacó, que gostava de pensar em Deus como pastor de Israel. E esse versículo pode estar aludindo à expressão dita nos últimos momentos de vida: donde é o pastor e a pedra de Israel, em Gênesis 49, versículo 24. Estamos certos de que aquele que se permite ser pastor para o povo não terá ouvidos surdos às suas lamentações. Amém, meus irmãos? Percebam que o povo de Deus é chamado pelo nome daquele filho renomado, que se tornou um segundo pai, digamos assim, para as tribos e as manteve vivas no Egito. É possível que os egípcios os conhecessem pelo nome de a família de José. Nesse caso, seria muito natural chamá-los por esse nome aqui. O termo, porém, pode referir-se às 10 tribos das quais Manassés era a cabeça reconhecida. O Senhor outrora conduzira, guiara e pastoreara todas as tribos no deserto, sendo essa a razão da súplica feita a ele. Os feitos do Senhor, meus irmãos, no passado, são razões fortes para a súplica e esperança quanto ao presente e ao futuro. A presença especial do Senhor revelava-se no propiciatório entre os querubins, e em todas as nossas súplicas devemos ir ao Senhor por este caminho. É somente no trono da misericórdia que Deus revela a graça, e é somente ali que comungamos com Ele. Amados irmãos, invoquemos sempre o nome de Jesus, que é o nosso verdadeiro propiciatório, a quem podemos ir com ousadia e por quem podemos buscar demonstrações da glória do Senhor a nosso favor. O nosso maior temor é a retirada da presença do Senhor, e a nossa mais brilhante esperança é a perspectiva da sua vinda. Nos dias mais escuros dos filhos de Israel, a luz do semblante do pastor é tudo o que precisamos. Amém? Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. É sábio mencionar os nomes do povo do Senhor em oração, pois são preciosos para Ele. Jesus leva os nomes do seu povo no peitoral. Da mesma maneira que a menção dos nomes dos filhos tem poder com um pai, assim ocorre com o Senhor. Os 3 nomes eram de parentesco próximo. Efraim e Manassés representam José, e era adequado que Benjamim, o outro filho da amada Raquel, fosse mencionado no mesmo fôlego. Estas 3 tribos marchavam rotineiramente juntas no deserto, vindo imediatamente atrás da arca. A oração pede que o Deus de Israel seja poderoso a favor do seu povo, perseguindo os inimigos e salvando o povo. Amém? Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Notem, meus irmãos, que o salmista não disse: faze-nos voltar do nosso cativeiro, mas apenas faze-nos voltar. Tudo vai bem
se estamos bem. A melhor volta não é a volta das circunstâncias, mas a volta do caráter. Quando o Senhor faz o seu povo voltar, logo lhe faz voltar a situação. É necessário o próprio Senhor para fazer isso, porque a conversão é a obra tão divina quanto a criação, não é? Os que foram voltados uma vez para Deus, se a qualquer tempo se desviarem, precisam tanto do Senhor para fazê-los voltar, quanto precisaram da primeira vez. Algo que é digno de nota é que podemos traduzir a palavra hebraica por restaura-nos. De fato, é uma misericórdia da mais excelente qualidade quando o Senhor restaura o nosso vigor, quando Ele refrigera a nossa alma, como o Salmo 23, versículo 3 nos afirma. E esse versículo ainda apresenta outro clamor. Faze resplandecer o teu rosto. Ser favorável e benevolente para conosco. Esta era a bênção do sumo sacerdote para Israel. O que o Senhor já nos deu pelo nosso sumo sacerdote e mediador, podemos com confiança pedir a Ele. Amados do Senhor, tudo o que falta para a salvação é o favor de Deus. Um olhar de graça basta para transformar o nosso inferno em paraíso. Pouco importa a ferocidade do inimigo ou a crueldade do cativeiro, pois o rosto resplandecente de Deus garante a vitória e a liberdade. Aleluia! Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? É bastante natural Deus ficar irado conosco quando pecamos, mas que Ele fique irado até com as nossas orações é uma cruel aflição, não é verdade? Com dores intensas, o salmista aqui suplica e pergunta: até quando? Comandante de todos os exércitos de seres criados, apto para salvar os teus santos em extrema necessidade, será que eles clamarão a ti para sempre em vão? Nós sabemos, meus irmãos, que isso não vai acontecer. Asaf continua manifestando toda a sua angústia. Vejam só: tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. As refeições que outrora eram ocasiões agradáveis de alegria, agora são como refeições fúnebres para os quais cada pessoa contribui com o seu bocado amargo. O alimento agora é temperado com as lágrimas destiladas dos olhos chorosos dos aflitos. Não é porque os inimigos os mantenham em poder pela força dos braços, mas porque Deus recusa-se a intervir. O pão de lágrimas é mais o fruto da maldição do que o pão do suor do rosto. Contudo, pelo amor divino, será transformado em bênçãos maiores, ministrando a nossa saúde espiritual. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Edom e Moabe exultaram com os problemas de Israel. Passaram a disputar sobre a parte de cada um no espólio. A zombaria do vizinho sempre é muito mordaz, sobretudo se a pessoa tem sido superior a eles e afirmou possuir mais graça. Os inimigos acham graça na nossa desgraça, comédia na nossa tragédia, sal para temperar o espírito humorístico na salmoura das nossas lágrimas, diversão na nossa consternação. É diabólico zombar das aflições dos outros, mas é hábito constante do mundo que jaz no maligno alegrar-se com as tribulações dos santos. A semente da serpente segue o seu progenitor e regozija-se no mal. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A oração sobe na forma de discurso a Deus. Ele é o Deus dos exércitos. Quanto mais nos aproximamos do Senhor em oração e contemplação, mais sublimes serão as nossas ideias ao seu respeito. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Gloriosa era a mão direita do Senhor, quando com poder e grandes maravilhas tirou a sua vinha dos dentes daqueles que buscavam destruí-la. 7 nações foram expulsas para abrir espaço para a vinha do Senhor. As velhas árvores que outrora tinham engrossado a terra foram arrancadas desde a raiz.
Os carvalhos de Bazã e as palmeiras de Jericó foram deslocados para dar lugar à vinha escolhida. Foi plantada firmemente na posição designada com prudência e sabedoria divina. De aparência pequena, muito dependente, excessivamente frágil e apta para rastejar pelo chão, a vinha de Israel foi a escolhida do Senhor, porque ele sabia que com cuidado incessante e habilidade profusa poderia fazer dela uma planta bonita e frutífera. E assim aconteceu. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os amorreus e os seus irmãos da iniquidade foram forçados a abandonar a cena. Os exércitos foram derrotados, os reis mortos, as cidades capturadas, e Canaã tornou-se como um lote de terra pronto para uma vinha. Assim, Israel foi colonizado e organizado como uma vinha bem plantada. Começou a desenvolver-se e esparramou-se por todos os lados. Essa analogia pode ser aplicada à experiência de todo crente em Cristo Jesus. O Senhor nos plantou, estamos crescendo para baixo, aprofundando raízes, e pela graça estamos também avançando em manifesto alargamento. O mesmo é verdade acerca da igreja em grau ainda mais minucioso, pois nesse momento, pela benevolência do cultivador da vinha, os ramos estão se esparramando por todo lugar, mesmo nesse tempo de grande perseguição contra os cristãos no mundo. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Israel habitou até ao ápice das montanhas, cultivando todo centímetro de terra. A nação multiplicou-se e ficou tão grande que as outras terras sentiram a sua influência ou foram cobertas com a sua sombra. Esse é um retrato da prosperidade do povo israelita nos seus melhores dias. No tempo de Salomão, a pequena terra de Israel ocupava lugar de destaque entre as nações. Houve tempos em que a Igreja de Deus também foi eminentemente distinta e o seu poder era sentido por toda parte. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Ao longo do Mediterrâneo e talvez além das suas águas, sentia-se o poder de Israel. No lado oriental, estendeu o comércio até ao rio Eufrates. Eram dias valorosos para Israel, que teriam continuado, meus irmãos, caso não tivesse o pecado os reduzido. Quando a igreja agrada o Senhor, a sua influência aumenta imensamente, indo muito além da proporção que os números ou o poder nos levariam a esperar. Mas, infelizmente, quando o Senhor a deixa, ela se torna tão inútil, imprestável e desprezada quanto uma vinha abandonada, a qual de todas as plantas é a mais sem valor. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que a passam apanhem as suas uvas? Depois de ter todo esse cuidado com a vinha, tiraste-lhe a proteção. Para que, Senhor? Uma vinha desprotegida é exposta a toda forma de dano. Se ninguém cuida dela, todos a depredam. Assim acontecia com Israel quando era entregue aos inimigos. Assim acontece muitas vezes com a igreja, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. Os vizinhos cruéis a violaram. Bandos de saqueadores como animais tinham de vasculhá-la com rigor. Com Deus, nenhum inimigo pode nos fazer mal, mas sem Ele, ninguém é tão fraco que não possa nos fazer mal. Jamais se esqueçam disso. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Os javalis são criaturas famosas por rasgar e devorar vinhas. Babilônia, como animal dos pântanos do Eufrates, subiu e devastou Judá e Israel. Povos ferozes, comparáveis aos porcos selvagens da floresta, guerrearam contra a nação judaica até ser despedaçada como uma vinha destruída por porcos vorazes. Depois dos javalis, outros inimigos descarregaram o ódio vingativo na nação de Israel. Deus não interferiu para expulsá-los. Ele não interferiu, meus irmãos. Veio ruína após ruína. As raposas comeram os brotos que tinham sido salvos do dano feito pelos javalis. Pobre Israel!
Observe a sucessão de males consequentes ao pecado e como é terrível quando o povo vem a ser abandonado pelo seu Deus. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Deus havia se retirado do povo por causa de seus pecados. Agora o salmista clama para que Deus retorne, que Deus olhe as suas aflições. Esse é o nosso clamor em tempos de dificuldades e tribulações também. Senhor, não feches os olhos. A vinha é tua. Não te afastes totalmente dela. A vinha é tua. Por favor, não te afastes, como se tivesse sido a vinha apagada totalmente da tua mente. Grande lavrador, pelo menos vê o dano que os animais selvagens fizeram, pois então pode ser que o teu coração se compadeça e a tua mão se estenda para livrar. Todo o teu cuidado com o teu povo não foi em vão. Tu fizeste tanto por nós, Senhor. Com teu poder fizeste grandes coisas pelo teu povo e jamais o abandonará totalmente, permitindo que os inimigos exultem no mal do qual tanto gostam. Povo de Deus, quando o salmista diz que Deus fortificou para si um sarmento, ele está orando pelo líder, a quem o Senhor levantara, ou pelo Messias, por quem ele e o povo esperavam. Notem que, embora a vinha tivesse sido abandonada, um sarmento, ramo da vinha, fora considerado pelo Senhor como se a fornecer muda para outra vinha. Glória a Deus! Por isso, a oração foi feita dessa forma. Oremos ao Senhor, pois se no primeiro momento, ele não olhar para a igreja, ele olhará para o Senhor Jesus e então verá a igreja por meio dele, por meio do Senhor Jesus em misericórdia. Esta é a verdadeira arte da oração. Pôr Cristo na frente e clamar: Senhor, veja a Cristo e depois veja o pecador que clama a ti. Olha-me pelas feridas de Jesus. Aleluia. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Ele continua falando da vinha. O cenário era muito triste. A vinha era como uma floresta posta em chamas. As vinhas seletas estavam carbonizadas e mortas. O machado cruel fora usado de forma assassina. Os ramos foram podados. O tronco foi ferido. A desolação reinava no mais alto grau. A repreensão de Deus foi para Israel o que o fogo e o machado seriam para uma vinha. O favor divino é vida e a ira divina é como mensageira da morte. Basta um olhar irado dos olhos de Jeová para deixar todas as vinhas de Efraim devastadas. Senhor, não olhes assim para as nossas igrejas. Repreende-nos, mas não com ira. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Repousa o teu poder no teu verdadeiro Benjamim, filho da tua destra. Comissiona um homem escolhido por quem tu livrarás. Honra-o, salva-nos e glorifica-te. Amados irmãos, não há dúvida de que esta é uma previsão do Messias, para quem os judeus crentes tinham aprendido a olhar como o Salvador em tempos de dificuldade. Deus tem prazer em trabalhar para os filhos dos homens, pelos filhos dos homens. A morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. É o que nos ensina 1 Coríntios 15, versículo 21. Nações sobem ou caem em grande parte por causa dos indivíduos. Por um Napoleão, reinos são açoitados, e por um Wellington, nações são salvas dos tiranos. É pelo homem Cristo Jesus que o Israel caído ainda há de subir. É realmente por ele que se digna chamar-se o Filho do Homem que o mundo será liberto do domínio de Satanás e da maldição do pecado. Amém? Deste modo, não nos iremos dia após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Sob a liderança daquele a quem Deus escolhera, a nação seria mantida fiel, a graça operaria a gratidão e assim os fortaleceria na lealdade. É em Cristo que permanecemos fiéis porque ele vive
então nós viveremos. Não há esperança da nossa perseverança sem Jesus. Se o Senhor tirar vida da morte, o louvor a Ele seguramente virá. O louvor a Cristo. O Senhor Jesus é esse líder, pois nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Jesus é a nossa vida. Quando o Senhor Jesus revisitar a nossa alma, o nosso louvor subirá ao nome do Deus Trino e Uno. Esse salmo maravilhoso termina dessa forma: faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Observem, amados irmãos, como o refrão vai ganhando mais intensidade. No versículo 3, a frase é mais curta: faze-nos voltar, ó Deus. Aumentando no versículo 7, Deus dos exércitos. E mais ainda, agora no versículo 19, Senhor, Deus dos exércitos. É como o pássaro que, por muito bater asas, mais ar coloca sob as asas e sobe mais alto. Isso é o que a fé faz na oração. O dia da fé fica mais claro na medida em que as horas passam. As orações ficam mais cheias e poderosas. Não há necessidade que seja grande demais, meus irmãos, para o poder de Deus. Ele pode salvar no último momento e tão somente voltando o rosto sorridente para o aflito. Basta isso. Os homens pouco podem fazer com o braço, mas Deus pode fazer todas as coisas com um olhar. Oh, que bênção viver para sempre na luz do semblante de Jeová, não é verdade? Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Amados do Senhor, aproveitem agora para colocar seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos continuar orando durante toda a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, esse salmo nos mostra o salmista levando a ti todas as suas aflições. Ele lembrou em oração dos dias de José, quando o Senhor os alimentou milagrosamente no Egito. Lembrou dos dias do tabernáculo, quando pela primeira vez, desde os dias do Éden, o povo sabia que o Senhor habitava entre os querubins no propiciatório. Lembrou dos dias do deserto, quando a marcha era alegrada pela tua presença, e Efraim, Benjamim e Manassés olhavam para a coluna da glória, quando o Senhor se levantava diante deles, guiando-os pelo caminho. O salmista clamou para que o Senhor os fizesse voltar e que o Senhor resplandecesse o teu rosto sobre eles, para que tudo fizesse bem outra vez. Esse é o nosso pedido nessa hora também. Olhamos para os teus grandes feitos juntamente com Asaf, e cada um de nós se lembra especificamente daquilo que já recebeu diretamente das tuas maravilhosas mãos de misericórdia. Tu és o pastor de Israel, tu és o nosso pastor. Cristo nos revelou as marcas da tua bondade e paternidade. Senhor, converte-nos a ti, do terreno para o divino. Converte a ti a nossa vontade rebelde. E quando formos convertidos, mostra o teu rosto para que te conheçamos. Mostra o teu poder para que te temamos. Mostra a tua sabedoria para que te reverenciemos. Mostra a tua bondade para que te amemos. Mostra-os uma vez, mostra-os uma segunda vez, mostra-os sempre, para que passemos pela tribulação com um rosto feliz e sejamos salvos. Senhor, basta um olhar teu, para que a nossa situação seja completamente mudada. Cada um de nós traz diante de ti agora a sua necessidade, suas lutas, seus problemas. Colocamos cada pedido diante do Senhor. São muitas as demandas, mas o Senhor é capaz de cuidar de cada caso, de cada detalhe, e com o teu perfeito agir, tudo haverá de se acertar para o louvor da tua glória. Aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor. Colocamos tudo diante de ti, bem como a situação de cada um de nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa cidade, nosso país e o mundo coberto de tanta injustiça e desamor. Venha socorrer o teu povo que se encontra espalhado por esse mundo tão lindo que o Senhor fez, mas que o homem insiste em destruir. Senhor, tenha misericórdia daqueles que se desviam, daqueles que detêm o poder de melhorar a vida das pessoas, mas se desviaram desse propósito e almejam apenas usufruir do trabalho dos pobres para enriquecer cada dia mais. Dá a estes aquilo que merecem. Retira-os de suas posições para que cada um pague pelos seus crimes. E o Senhor continue pastoreando o seu povo, conduzindo aqueles que têm se esforçado e lutado contra todo esse sistema terrível que deseja implementar o governo do anticristo.
Sabemos que isso é inevitável, pois tudo precisa acontecer para que o Senhor Jesus volte, mas é o nosso papel enquanto igreja lutar com todas as forças contra as injustiças. Então ajuda-nos a não nos conformarmos com esse mundo. Dê sabedoria a cada um de nós para enxergarmos a verdade e repudiarmos a mentira. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quando o nosso rosto está na direção errada, como é bom olharmos para Ti, para que o Senhor nos faça voltar. E assim o resplendor do seu rosto vem sobre nós, trazendo bênçãos e livramento para o seu povo. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Durante a angústia, o Senhor vem. E quando o Senhor vem, não é mais angústia. Aleluia! Muito obrigado, bom pastor, pela forma maravilhosa com que o Senhor falou conosco e agiu em nossas vidas mais uma vez através desse salmo. Oramos a Ti em nome do Teu amado Filho e nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, amados irmãos. O que cada um de nós acabou de receber, devemos procurar dar também. Hoje em dia, podemos utilizar as redes nesse processo. Está muito mais facilitado se aproveitarmos as oportunidades. Então eu peço que vocês me ajudem a levar a palavra de Deus para mais pessoas, até porque a plataforma não tem indicado nossos vídeos exatamente pelo tipo de conteúdo que desagrada tanto a esse mundo. Compartilhe em suas demais redes sociais esse vídeo, faça isso por favor, e Deus haverá de abençoar você, pois cada um de nós levará tudo aquilo que fizer de bom aqui nessa terra. É assim que ajuntamos tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Tá, e verifiquem também se vocês continuam inscritos aqui no canal, porque muitos têm sido desinscritos automaticamente pela plataforma. Infelizmente isso tem acontecido, meus irmãos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, deixe o seu pedido de oração para que eu possa orar por você e que outros venham a fazer o mesmo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.